Olá! Estamos começando agora mais um webinar da Gabster. Seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre detalhamento de projeto. É um assunto que foi levantado em outros webinars, nas perguntas que a gente teve. Pessoas perguntando como fazer o detalhamento técnico de um projeto criado com SketchUp e com Gabster para produção. Então hoje nós vamos focar muito nesse detalhe, tá certo? Se você ficar com alguma dúvida, tiver alguma coisa para perguntar, pode deixar seu e-mail, sua pergunta nos comentários do YouTube. A gente vai entrar em contato com você, vai responder, vai esclarecer todas as dúvidas que você tiver, tá bem? Bom, então a gente sabe que o SketchUp ele é muito utilizado hoje para a criação de projetos, muito pensando na parte de design. Mas a gente também sabe que ele pode e deve ser utilizado para a parte de detalhamentos técnicos, tá certo? Então você não precisa, por exemplo, criar o seu projeto no SketchUp, fica muito bonito, fica um render legal, e depois você partir para um outro software para estar fazendo detalhamento. Muito pelo contrário, você pode e deve usar o SketchUp para isso. Trabalhando junto com o Gabster, você tem ainda mais algumas facilidades que o plugin gera dentro das modulações que você utiliza, tá certo? Então, para a parte dos nossos montadores e marceneiros, é muito importante essa parte do detalhamento. Por quê? Ele precisa entender ao máximo o projeto de uma forma clara, rápida, onde ele não vai fazer nada errado, executar errado, ou talvez que ele possa estar perdendo muito tempo tentando entender o projeto e até mesmo consultando você, que está aí tendo que vender, atender mais clientes, fazer a gestão da sua marcenaria, e acaba tendo que dedicar um tempo para tirar a dúvida do marceneiro. Quanto mais você puder detalhar o projeto, quanto mais perfeito ele ficar, melhor. Mais tempo você vai ganhar depois de liberar o projeto para produção, tá bem? Bom, muitas coisas precisam ser detalhadas dentro de um projeto, certo? Medidas, cores, espessuras. Trabalhando com o Gabster, você não vai precisar ter esse trabalho. Por quê? Porque como a ferramenta trabalha com o conceito BIM, que toda a informação de produção está dentro do 3D, você não vai precisar, por exemplo, baixar um balcão e dizer que aquele balcão tem 90 centímetros, detalhar isso para o seu marceneiro, que o balcão tem 90 centímetros. Você está trabalhando com informação de produção, ou seja, vai gerar listagem de peças, vai gerar etiquetas, vai gerar toda a informação para fazer um plano de corte. Então, muitas coisas são desnecessárias. Eu não preciso, por exemplo, informar onde vai fita de borda nas peças, não preciso dizer onde vai a espessura no detalhamento, porque isso já vai estar lá na etiqueta da peça, que é gerada automaticamente pelo Gabster. Então, aí a gente já ganha muito tempo. Tá? É muito importante essa parte. Só que a gente sabe que tem algumas coisas que precisam sim ser detalhadas, como por exemplo, as alturas de um móvel, se eu fizer ele suspenso, ou até medidas de prateleiras internas de um roupeiro, se você não trabalha com a furação automatizada. Outros itens também que é importante a gente detalhar, combinações, muitas coisas que a gente faz com o cliente. Por exemplo, você está lá na venda e combina com o cliente de talvez botar uma tomada embutida dentro de um móvel. É uma coisa que talvez você não consiga representar dentro do 3D, mas precisa estar escrito, precisa estar detalhado para quem for montar o móvel entender que ele precisa pensar que ele tem que puxar um fio, fazer um recorte para deixar lá preparado para embutir uma tomada. Tá? Então esse tipo de coisa é muito importante e talvez somente desenhando no 3D não fique tão esclarecido. A gente precisa usar ferramentas de texto e também ferramentas de cotas. Tá? Então é isso que eu vou mostrar num exemplo prático hoje para vocês. Eu já preparei aqui alguns projetos, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai iniciar a nossa visualização aqui dos projetos feitos com o Gabster. Só um segundo que eu vou compartilhar aqui. Bom, legal. Então, esse aqui é o nosso projeto que nós já usamos em outras webinars, Se você já acompanhou, a gente já conhece esse projeto. Então, o que eu vejo aqui é que eu tenho um projeto pronto, ele está totalmente ajustado, ele precisa agora ser produzido. Como eu já mostrei em outras webinars, existe um processo de envio para produção, isso por dentro do Gabster, onde a gente abre então o nosso porto. Quando nós cadastramos o projeto, automaticamente o SketchUp cria uma série de numerações nos nossos módulos. Então eu já deixei aqui pronto
um projeto com numerações. Bom, então, esse projeto aqui foi enviado, né? Eu fiz aqui uma, então, né? Tô mostrando aqui para vocês já um projeto pronto com os números. E o que acontece? Olha só como é fácil de identificar. Todas as peças que são inseridas no projeto, todos os módulos, eles criam um número de produção, ou seja, número 2, esse é o módulo número 1, esse é o módulo número 3, módulo 4, módulo 5 e assim por diante. Tá? Então, todas essas informações que estão aqui, elas vão ser transferidas para a etiqueta da peça quando ela for cortada. Ou seja, quando o marceneiro ou o montador ele receber esse projeto lá na produção, ele vai ter uma série de peças, né, cortadas e identificadas por etiquetas. Nessas etiquetas vão conter esse número 5, né, um número bem grande, bem chamativo. O que vai acontecer? Ele vai ter o detalhamento também do projeto, né, essa parte aqui de imagens, onde ele vai olhar número 5, número 4, número 3. Né? Então, ele vai montando as modulações, aqui no nosso caso, cada módulo, né, cada módulo tem um número. Eu poderia também criar, através do construtor de componentes, por exemplo, um módulo único, né, de 2 metros, 2,5 metros, que tivesse várias divisões internas e geraria um único número de montagem também. Então, isso é uma questão até para a gente discutir em outros webinars, né, de como usar o construtor de componentes. Bom, só que aqui a gente está visualizando que esses números eles estão um pouco pequenos, né? Está um pouco difícil de entender. Olha, por exemplo, esse número 4 aqui, ele ficou bem em cima do puxador. Então, para isso, a gente pode estar alterando a fonte do nosso número. Tá? Então, eu já deixei aqui preparado um outro projeto onde ele tem a fonte alterada. E olha só como é que ficou interessante. Tá? Dentro dos nossos treinamentos, você vai aprender como trocar a fonte do seu SketchUp. Tá? Então aqui eu já deixei preparado, né, um projeto apenas para efeito de amostragem. Tá? Então eu coloquei uma fonte maior, coloquei uma outra cor, e o que acontece? Quando eu gerar agora o meu detalhamento de imagens, ele vai ter essa visualização aqui que a gente está vendo. Olha só como é muito mais fácil, né, de entender o projeto quando eu tenho toda essa numeração. Então, pensando no dia a dia, né, gerando uma imagem dessas, qualquer marceneiro ou montador tem a capacidade de identificar onde vai cada módulo, onde vai cada peça e dar sequência, né, na construção do móvel. Então, além dessa numeração automática, a gente ainda tem alguns recursos que podem ser utilizados, né, para identificar melhor os módulos. Alguns casos, né, a gente percebe que o número ele fica para dentro do módulo, ou ele não fica numa posição legal, então nós podemos aqui selecionar também nossa numeração e estar fazendo uma movimentação, né, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu cliquei 2 vezes sobre o número e estou deslocando ele para cima. Então, tenho essa facilidade também. Outro item bacana, interessante de mostrar, é que além de estar movimentando, a gente pode estar adicionando mais informações a esse número. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o item 15, que é o fundo do meu componente. Eu vou clicar 2 vezes dentro dele, e mais 2 vezes, e eu abro uma janela de edição de texto. E eu vou adicionar aqui dentro que ele é o fundo. Tá? Então, fica mais fácil também de visualizar. Né? Se você precisar em algum momento estar dando mais informações, né, além do que o número, é importante você também usar essa ferramenta aqui de escrita. E o mais legal, eu não precisei ir para nenhuma outra tela. A gente está vendo que é a mesma tela de projeto, né, onde a gente cria o ambiente, onde a gente mostra para o cliente, a gente já está preparando o mapa de montagem, certo? Então, o próximo passo, né, que é importante a gente colocar dentro de um projeto, é a parte de cotas, tá? Itens que precisam ser cotados, como eu comentei antes, né? Muitas coisas não precisam ser ditas, porque já está implícito, né? Se eu colocar um balcão, esse balcão aqui ele tem 90 centímetros, ou 900 milímetros de largura. Eu não preciso vir aqui nessa ferramenta de cotas, por exemplo, né, dimensões, e dizer que ele tem 900 milímetros, porque isso já está implícito. Na minha lista de corte, as peças vão sair para o tamanho correto, de 900 milímetros, certo?
Então, em alguns casos é importante nós cotarmos, e outros acaba sendo desnecessário, né? É um trabalho que demanda tempo e não vai agregar valor, né, ao nosso projeto. Então, por exemplo, aqui dizer que o balcão tem 900 milímetros talvez não seja importante, mas a gente dizer, por exemplo, qual é a altura que esse móvel está afastado do chão, aí é importante. Porque a gente não sabe exatamente o quanto está se não tiver uma cota, certo? Não tem nada que possa se basear, né, além da cota. Então eu vou usar a ferramenta de dimensões, que é uma ferramenta também padrão do SketchUp, e a gente pode usar ela em muitos momentos, não só para detalhar o projeto para produzir, mas pode usar em outros momentos também para apresentar o projeto ao cliente. Então eu pego de um pontinho ao outro e eu digo qual é a cota, né, que o nosso móvel está suspenso do chão. Muito simples, muito fácil, e isso serve para qualquer outra situação. Por exemplo, se a gente tivesse que cotar a altura que a coifa está do chão. Então eu pego de um cantinho até o outro. Opa, ficou aqui atrás. Posso criar uma linha aqui então, para facilitar um pouco mais. E agora sim eu vou pegar a dimensão dessa linha. Até o chão. Olha só, 1,70 m, então a distância que a coifa está do chão. Isso vale para todos os itens. O aéreo, por exemplo, não tem necessidade, né? A gente sabe que ele é rente com a parte de cima da torre. Então, por que a gente vai estar dizendo aqui uma informação que não vai ser utilizada? Tá? Bom, outra ferramenta que a gente pode estar utilizando também é a parte de textos. Tá? Então, aqui eu tenho texto, que é um balãozinho, né, onde eu posso escrever dentro. Então, por que é importante isso? Tá? Em alguns casos, é feito algumas combinações com o cliente, ou tem situações de projeto que são definidas e que a gente não consegue deixar isso implícito dentro do 3D. Como, por exemplo, né, que eu tenho que lembrar de fazer aqui a parte das tomadas para dentro do meu forno. Tá? É uma coisa que eu posso até desenhar dentro do 3D, mas provavelmente vai ser difícil, né, do montador visualizar ali por dentro. Então, se eu usar uma ferramenta de texto, né, e escrever aqui que nós podemos trazer, vou colocar aqui, trazer tomada para dentro da torre de fornos. Essa é uma informação, ó, que fica dentro do 3D, ela está sempre virada para a gente, né, perpendicular, então conforme eu giro o meu projeto, ela vai girando junto, tá? Então fica bem enfadizado também. Qualquer outra informação que seja importante ser escrita, né, que não está dentro do 3D, a gente usa então essa ferramenta de texto. Eu posso detalhar muitas coisas, tá? Fica a critério do projetista, e a gente está vendo aqui que, novamente, né, eu gosto de frisar, é dentro do 3D, eu não preciso ir para uma outra janela, configurar folha, né, ver escala, não tem nada disso. A gente está trabalhando com o nosso 3D, que já está dentro das medidas corretas, é o que foi ajustado para ser produzido, então tudo que a gente está vendo aqui é o que vai ser produzido exatamente. É a melhor maneira que a gente tem de passar as informações. Bom, além de estar trabalhando também com as informações escritas e de texto, a gente pode estar melhorando as visualizações dentro do 3D. Como assim? Eu posso estar pegando visualizações pré-definidas, né, dentro do meu sketch, onde eu posso estar colocando em vista frontal, lateral. Aqui eu estou vendo a parede, né, eu posso ocultar a parede, ou até mesmo em planta, né, onde eu vou ocultar o forro e eu tenho a medida, eu tenho a vista do nosso ambiente em planta. Também é importante para alguns casos, né, para se orientar dentro do ambiente. Outra situação interessante que a gente pode fazer é estar trabalhando com os estilos, tá? Por quê? Algumas vezes, quando a gente tem um projeto muito colorido, muitas cores de madeira, decoração também, a gente pode estar trabalhando numa escala de preto e branco, o que facilita bastante. E daí imagina só, eu coloquei preto e branco, então tal, dá mais destaque às numerações, tudo está chamando muito mais atenção, e o móvel continua sendo fácil de compreender.
Então, posso estar trabalhando também com uma vista um pouco diferente do meu projeto. Como assim? A câmera, né, que a gente tem aqui dentro do SketchUp, câmera, olha onde eu cliquei aqui, ela está sempre em perspectiva, né? Assim como a gente enxerga em perspectiva, vendo a profundidade das coisas. Mas se a gente colocar em projeção paralela, a gente faz uma vista isométrica, tá? Então, para alguns detalhes, é interessante trabalhar com uma vista isométrica. Então, eu posso movimentar aqui o meu projeto e fazer algumas vistas também com o isométrico. Facilita para algumas coisas, né? Para eu enxergar aqui alguns alinhamentos, tá? Mostrar alguns detalhes mais próximos, onde eu ter talvez a profundidade do móvel, eu estar enxergando ela, talvez me dificulte, gere confusão na produção, tá? Então, é um ponto também que pode ser utilizado. Vou voltar ele aqui para imagem com texturas e vou voltar ele para a nossa perspectiva. Bom, então, trabalhando com todos esses itens aqui de detalhamento, agora a gente precisa externar essas imagens, né? Exportar elas para poder imprimir. O SketchUp ele tem algumas ferramentas, algumas maneiras de fazer isso, tá? A gente pode estar clicando aqui em arquivo e a gente vai achar aqui a opção de imprimir, né? Onde ele vai imprimir direto. Eu particularmente aconselho trabalhar primeiro exportando uma imagem, então a gente clica aqui em exportar e vem aqui, ó, gráfico 2D. O que isso vai acontecer? A gente vai gerar uma imagem do que a gente está vendo na tela, como tela. Então aqui eu clico em gráfico 2D e vou salvar isso na área de trabalho, tá? Então, projeto webinar. Exportei. Então eu estou transformando o que a gente vê na tela numa imagem JPEG, e essa imagem sim, eu vou apertar ali o Ctrl P e vou fazer a impressão dela. A gente pode fazer diversas imagens, né? Então, enfoque, por exemplo, na situação aqui desse lado, né? Apresentar um pouco mais aqui os detalhes. Então, arquivo, exportar, gráfico 2D, área de trabalho, projeto webinar. Salvei com outro nome, né, para não substituir. E assim a gente vai trabalhando também. Vou mostrar aqui como é que ficou, então, a imagem. Trazendo para cá. Como eu disse, é um print da tela, né, onde a gente agora sim vai imprimir. Aí você pode também estar trabalhando, se quiser ir para alguma ferramenta de edição, colocar a sua logo aqui em cima, né, abrir com o Photoshop ou com algum outro software, né? Mas também pode estar trabalhando só com a marca d'água do SketchUp, que eu já apresentei também numa outra webinar. Então tem maneiras também de você já fazer isso automático por dentro do SketchUp. Bom, agora, próximo passo seria produzir esse móvel, né? A gente já apresentou isso em outros momentos. Hoje, o principal era falar sobre a parte de detalhamento. Vamos interromper aqui um compartilhamento e vamos voltar para a câmera então. Bom, legal. Então, acho que deu para mostrar algumas coisas interessantes, né, dentro do nosso projeto. Gente, sobre detalhamento físico, né, é isso, né, que eu mostrei para vocês. Mas como assim detalhamento físico? Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês é pensando a gente gerar algumas imagens, onde a gente vai imprimir, vai entregar para um montador, onde ele vai ter ali a possibilidade de riscar, né, virar a página, enfim, fazer o que ele quiser. Mas e se além do detalhamento físico, a gente desse lá para o nosso marceneiro, o montador, a possibilidade dele usar um detalhamento virtual? Como assim detalhamento virtual? Tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Muitas empresas estão trabalhando dessa maneira e já estão tendo um resultado muito positivo, que é entregar, às vezes, um computador para o seu marceneiro, para o seu montador, ou até mesmo disponibilizar um aplicativo de visualização de projetos no celular desse marceneiro, onde ele pode receber o projeto que você fez na frente do cliente, você vai fazer esse mesmo detalhamento que você fez, mas não vai ter necessidade de talvez colocar tantas medidas, escrever tantas coisas, né? Já é um detalhamento mais curto. Imagina ainda que você pode botar menos informações ainda, porque a pessoa lá da produção ela vai poder ver o projeto, ele vai poder rotacionar, ocultar portas, vai poder tirar as medidas que ele tiver interesse. Então, para isso, você pode estar trabalhando com o SketchUp Viewer,
que é um software, né, da Trimble, que você pode colocar dentro do seu celular, né, você acha na sua loja de aplicativos e consegue baixar ele e enviar esse projeto. Pode ser por e-mail, né, ou pode colocar ali num drive para compartilhar, a pessoa baixa ele dentro do seu celular, consegue abrir e fazer boa parte do que você faz hoje dentro do SketchUp. Claro, não consegue baixar módulos, né? Não consegue desenhar coisas complexas, mas o que a gente está falando aqui é de visualização, e isso serve muito bem. Tá? Então, a gente vai deixar aqui para vocês um link no vídeo para você já ir para a tela de acesso ao SketchUp Viewer, para você ler um pouquinho mais, né, e entender como pode ter isso. É uma coisa muito simples, né? Você pode baixar de graça na sua loja de aplicativos, então acho que vale a pena conhecer. Outra questão é que você pode estar colocando um computador na sua produção, tá? E isso também facilita bastante, onde você vai lá, coloca o projeto dentro desse computador e deixa ele disponível na sua produção, onde o seu montador vai poder acessar ele depois e vai poder tirar as dúvidas que ele precisar. Você precisa ensinar ele a orbitar, ocultar portas, usar a trena e nada mais do que isso. Isso já é o suficiente para ele conseguir se virar sozinho, né? E isso vai impactar muito, como eu já comentei antes, na redução do tempo que ele vai precisar estar pedindo coisas a você. Né? Então, você que projeta, você que precisa estar gerindo a empresa, vai estar mais liberado, né, para estar fazendo outros processos no dia a dia e deixar o seu montador, o seu marceneiro também render muito mais. Tá certo? Fica então essas sugestões aí para você. Se você baixar aí o SketchUp Viewer, deixa pra gente aqui o comentário de como é que foi a sua experiência, a gente quer saber também, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreve, né? E clicar no sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades aí do canal da Gabster. E se esse vídeo, né, se você está olhando ele após a webinar ao vivo, deixa o like também, curte o vídeo pra gente, tá bom? Por hoje era isso então, muito obrigado por ter participado do webinar aí da Gabster e até mais. Tchau, tchau!